Há exatamente 2 anos atrás eu estava postando aqui no canal um episódio sobre calvície. E foi um episódio que deu uma repercussão muito interessante. Então tive a brilhante ideia de vir fazer a parte 2 disso. Só que eu fiz uma versão, digamos assim, um pouco mais incrementada. Eu trouxe um profissional, um especialista do assunto para poder falar, tirar dúvidas mais comuns sobre o tema e tudo mais. Esta é a temporada do Tapa na Cara que está começando agora, tá bom? Espero que você esteja curioso porque ficou sinistro. Eu que trabalho a vida inteira em pé, tô tendo a oportunidade de fazer aqui uma entrevista com ele, Dr. Hudson. Tudo bem? Tudo bem. Hudson, pra começar aqui nossa conversa, cara, vamos supor assim, jovenzito começou a ter queda de cabelo. O que fazer? Primeira coisa que o paciente tem que fazer ele tem que procurar um médico para ver por que está acontecendo essa queda. Será que essa queda pode ser uma calvície? Desculpa interromper aí, tá? Antes de mais nada, qual o médico que ele procura? Ele vai procurar um cirurgião plástico especialista em transplante capilar ou um dermatologista especialista em transplante capilar. E aí vai ser investigada para ver o motivo da queda. O que pode ser o motivo da queda? Pode ser estresse? Pode ser. Pode ser uma calvície, uma alopecia androgenética que é calvície? Pode ser. E aí a gente vai ter que investigar. O que a gente investiga? A gente pode pedir alguns exames que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. A gente tem a tendência genética, a gente tem o exame do couro cabeludo ali para a gente poder suspeitar mais se às vezes pode ser uma calvície ou pode ter outra causa. Fora isso, tem muitas culturas em torno, digamos assim, de hábitos que podem fazer o cabelo cair ou não. Sim. Eu separei aqui algumas perguntinhas que são muito frequentes lá no salão. Sim. Inclusive para você também, que já me perguntou isso 1 milhão de vezes. Fica aqui uma resposta oficial. Secador pode, digamos, de alguma forma agredir o cabelo? É um hábito ruim? É algo que deve ser dosado? O que você tem a dizer a respeito dessa relação secador e cabelo? Eu não conheço nada específico ali que pode falar que o próprio secador faz a queda do cabelo. Normalmente, eu não conheço nada comprovado sobre isso. Acho que não faz diferença. Eu também acho que é algo que também não influencia, porque senão meu próprio cabelo já teria sofrido uma queda. E eu acho que ele ainda tem um ponto positivo para quem está tendo queda, porque o secador ele vai acrescentar uma sensação de volume muito boa. E a sensação de volume caminha juntamente com a impressão de quantidade. Então é um artifício de correção até para quem está tendo a queda e a falta de volume. Máquina, cara, essa é boa. Máquina, nossa senhora, essa daí o que tem de mãe lá no salão. Ai, não vou passar máquina, que vai engrossar o cabelo do menino. Bom, eu já tinha teoria pra mim que se fosse assim, quem tem o cabelo fininho vai lá, rapa o cabelo 2, 3 vezes, tá tudo certo. Mas vamos deixar ele, Dr. Hudson, sair dessa. Então, oficialmente, aí, máquina, engrossa o cabelo? Não. Não engrossa? Não tem relação nenhuma. Também não creio. Basicamente, assim, uma explicação científica superficial. Na verdade, você está trabalhando só na parte superficial do cabelo, você só vai aparar, digamos assim, a parte superficial, você não mexe em nada na parte de raiz, ou de couro cabeludo, ou de vascularização. Então, acho que assim, não tem nada que você pode falar ali que vai influenciar. Exatamente. Bom, mais um desses hábitos que eu já ouvi alguns comentários, digamos, populares a respeito, é o dread. O dread e aquela questão da trança embutida, né, ambos que exercem uma tração no couro cabeludo, eles podem vir a ocasionar queda de cabelo, alguma coisa assim? Podem vir a ocasionar queda. O que acontece? Na verdade, tanto o dread quanto dependendo do tipo de trança, você acaba fazendo uma tração muito forte na raiz do cabelo. Sim.
E com o tempo que você usa determinado tipo de penteado, ele pode sim danificar a raiz e às vezes ter uma perda até irreversível e ficar com uma falha. Isso às vezes aparece a chamar de alopécia de tração. Isso é muito comum a gente ver com os anos, com os anos mesmo. Uma coisa que rolava muito no passado, bicho, era aquele medo do virar a boneca do Chuck, tá ligado? Que era o quê? Aquele implante que o pessoal fazia que quando você via de frente... Cabelo de boneca. Vinha aquele cabelo de boneca. Aquele implante, pá, retilíneo, uniforme, meu Deus. Fala pra gente como é que é. Ficou no passado esse efeito? Por que ele acontecia? O que você acha? Tá. Aí você falou duas coisas que eu acho interessante. Primeira coisa, cabelo de boneca. Quais eram os motivos? Primeiro que a linha anterior, essa primeira linha aqui do cabelo, normalmente hoje em dia a gente tem uma técnica mais adequada que se assemelha mais ao cabelo natural mesmo. Sim. O nosso cabelo não é retinho. Na verdade, a gente tem pequenas entradas e a gente tenta fazer isso no procedimento cirúrgico. Sim. E a outra coisa é a técnica. Na verdade, uma técnica um pouco mais antiga era de se fazer, às vezes, fios, unidades, né? Os cabelos, mas a gente colocava, digamos assim, de 10 em 10, de 15 em 15. Hoje em dia, a gente faz de 1 por 1, de uma unidade folicular por uma. Às vezes 1, 2 ou 3 fios de cada vez, mas então é um resultado bem mais natural do que se a gente fazer chumaços, tufos de cabelo, que aí era aquela história do cabelo de boneca, que agora exatamente. Então isso aí mudou um pouquinho, a gente tem técnicas mais modernas hoje em dia para poder fazer, sabe? Dentro dessa linha do implante, normalmente as pessoas vão ter duas opções, digamos assim, de cicatriz, né? Fute-fui, que eu não sei muito bem o que é, mas já presenciei bastante a diferença da cicatriz de cada um. Então, agora eu queria que você falasse um pouco pro pessoal a diferença ou coisas que você acha interessante ser consideradas dessas duas técnicas. As letras fute-fui, na verdade, são abreviações do inglês, mas vou resumir aqui. O fute é a retirada de uma faixa na parte posterior e lateral do cabelo, e a gente retira essa faixa, o paciente fica com uma cicatriz linear, que é, né, daqui até aqui, ela roda até aqui atrás, né? Ou às vezes, ou pode ser feita menor também, tá? No FOE, normalmente a gente faz pequenas cicatrizes puntiformes, a gente retira espalhado de maneira difusa, né? De uma forma com que não pareça que na área que você retirou, não apareça que fique com falhas, na verdade. A gente tem uma técnica pra gente fazer para retirar, mas mesmo assim aparecer com um volume bacana. Entendi. Tem técnica melhor ou não? Eu gosto de falar muito assim, depende do paciente. Cada paciente ele tem suas indicações. Tem pessoas que são mais indicadas o fute, tem pessoas que são mais indicadas o FOE, tem pessoas que são mais indicadas fazer as duas. Às vezes uma pessoa que tem uma calvície mais avançada e quer fazer uma sessão, uma mega sessão que a gente chama, com um número bem grande de fios. Sim, e o preço cresce de acordo com o número de fios implantados? Sim. Sobre o tempo cirúrgico, com certeza. Minoxidil, tá? Muito comum pessoas até usarem para o crescimento de barba em momentos que as pessoas têm falha e tal e tudo mais. Minoxidil funciona? Pra queda, aliás? Funciona pra queda. E pra barba também? E pra barba também. O minoxidil, na verdade, ele era usado para outras coisas. Ele foi descoberto que crescia cabelos acidentalmente. E é um conjunto muito comum quando a pessoa está tendo queda associar o uso do minoxidil com o finasterida. Só que o finasterida tem aquele mito cabuloso do... E aí? O finasterida brocha? Finasterida brocha ou não? Se finasterida brocha ou não, fala. Pode falar sem medo. 3% dos casos brocha. 3%. Os outros casos não brocha. Porém, ele pode ter um acréscimo de dificuldade psicológica que... Então, na verdade, o que eu acho que mais acontece quando a pessoa já toma o finasterida, a gente vê muita pessoa que já toma e já fica cismada. Então, qualquer problema de relação, às vezes o paciente, né, broxou, e aí ele pode atribuir ali, tá vendo, foi finasterida, mas às vezes
a gente tem que olhar direitinho, mas não é tão comum quanto as pessoas pensam. Então assim, não precisa ficar com tanto medo para fazer uso. E aí, broxou e a causa foi a finasterida. O que tem que fazer? Dependendo do caso, é só suspender e vai resolver o problema. Brochei, parei de tomar finasterida, continuei broxando. Aí você vai ter que procurar um outro especialista para ver o que está acontecendo, mas não é o remédio. Mas, por exemplo, tô tomando ali o finasterida, brochei, tomei Viagra, o cabelo pode nascer arrepiado? Se vocês têm mais alguma dúvida, não tem problema, pode mandar pra gente, que se ficar muitas coisas ainda que não foram, né, sanadas as dúvidas, nós vamos fazer mais um episódio sem problema nenhum, até porque esse papo aqui foi excelente. Conversei aqui hoje com o Dr. Utzholm, tá? Vou deixar as redes sociais dele aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ligar aqui na clínica, bater um papo e tudo mais. Vir aqui fazer uma consulta e blá 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 também, fica a critério de vocês. Mas esse foi mais um episódio do Tapa na Cara. O tema de hoje foi esclarecer dúvidas sobre calvície. Espero que tenha ficado maneiro pra vocês, porque pra mim foi excelente. Hudson, muito obrigado. Valeu. Papo bem bacana. Pô, tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Agora eu vou dar aquela minha clássica saidinha.